Bom dia. Peraí que eu esqueci de ajeitar o... Peraí, viu, gente? Vamos chegando. Bom dia, bom dia. Gente, que luz que não me favorece. Vamos tentar melhorar isso. Quero fazer uma live rápida, objetiva. Preparei aqui umas coisas bem legais pra vocês. Peraí. Vamos chegando. Obrigada pra quem acordou. Peraí. Vamos lá. Deixa eu tentar melhorar aqui. Não vou nem convidar ninguém, viu? Chegando, veja aí os amigos que vocês querem. Ficou bom isso? Não, ficou bom não. Acho que agora melhorou um pouquinho. Bom dia. Diretamente de São Paulo. Meio de Sampa. Lembra que hoje tô aqui no curso de Doutor Laí. Quando vocês vão chegando, deixa eu dar uma melhorada aqui no cabelo. O que a gente vai falar hoje? Hoje o tema é incrível. Incrível. Vou fazer algumas cutucadas em vocês. Então, assim, ó. Quero enxergar mais. É possível isso, gente? É possível enxergar mais? Estamos falando muito de pacientes com glaucoma, né? Mas pode ser para qualquer pessoa. Se você deseja enxergar mais, você acha que não está enxergando adequadamente. Então, ó, lembrar que com minhas lives não estou começando mais com música. Hoje eu preparei uma coisa bem bacana, que são afirmações super poderosas, certo? Essas afirmações são incríveis. Lembre que eu faço o que chama de Milagre da Manhã. O Milagre da Manhã a gente tem 6 passos para fazer de manhã, que a gente pode fazer em 6, em quanto tempo for, né? Ele pede mais ou menos 1 hora, 10 minutos para cada uma dessas coisas. Eu uso não distribuído exatamente dessa maneira, mas tento fazer 6 atividades físicas, nem sempre eu faço de manhã. E tem uma coisa que eu vou passar para vocês, uma dica aqui hoje. Bom dia! Que são as afirmações que a gente faz logo de manhã. Eu gosto muito de fazer afirmações de manhã e também às vezes eu uso essas afirmações ou no decorrer do dia ou de noite. Então bora lá, vou começar com essas afirmações para vocês já começarem assim com uma dica incrível, como a gente pode começar melhor o nosso dia. Tem 2 momentos do dia que eles são muito importantes, que é o começo, ou seja, quando a gente dá o start nesse dia e quando a gente vai dormir. Então preparar para dormir, também fazer um pequeno ritual, tanto matinal quanto noturno, muda muito a nossa maneira de enxergar o mundo. Então, como a gente está falando em melhorar a visão, enxergar mais, esses rituais matinais e de noite ajudam bastante. Então, cuide muito desses primeiros minutos do seu dia e cuide muito dos últimos minutos do seu dia, porque a gente vai ter uma noite melhor e se a gente já começa bem o dia, a gente tende a ter uma noite, um dia onde a visão fica muito mais clara, né? As coisas ficam muito mais fáceis da gente enxergar. Então, primeira, hoje eu vou dar 5 afirmações para vocês. Eu tenho uma lista de, 50 afirmações. E vou separando aleatoriamente. Eu tenho uns papeizinhos assim separados, às vezes eu puxo para ver o que vem de inspiração. Para mim, escolhi 5 hoje para vocês, baseado nesse tema da gente. Primeira afirmação, eu chamo de afirmações superpoderosas. Agradeço pela oportunidade de viver esse novo dia. Segunda, os caminhos se abrem facilmente para mim. E aí você pode repetir como se fosse um mantra algumas vezes. Terceira, deixo a luz entrar e me sinto melhor a cada dia. Quarta, todos os meus desafios se transformam em melhoria para mim. E tem uma coisa que é uma oração do Ho Oponopono, que eu gosto muito, talvez vocês já tenham visto isso em algum lugar, que é: sinto muito, me perdoa, te amo, sou grata. Então, são 5 afirmações que vocês podem começar o dia de vocês com essas afirmações. Então, a gente começar com uma afirmação super poderosa, a gente já começa o dia com mais clareza. E se a gente quer falar de visão, a gente precisa falar nessa clareza. E às vezes a gente precisa saber o que a gente quer. Será que você quer mesmo? Você está disposto a ter mais visão? Às vezes a gente diz que quer, mas na verdade a gente não está disposto a cumprir um processo para atingir aquele objetivo.
É como uma plantação. Então, às vezes eu quero colher manga, eu quero ter uma plantação de manga e eu não estou disposta a pegar uma semente de manga, adubar uma semente de manga, esperar o tempo dela florescer, crescer e começar a dar frutos. Às vezes a gente não está disposto ao processo e a gente só quer o finalzinho. Então, às vezes, talvez você não esteja nessa busca dessa visão melhor. Então, para a gente buscar, a gente precisa se direcionar para isso. Normalmente, as pessoas só querem que isso caia de paraquedas, né? E a gente não vai nessa busca ativa dessa visão melhor. Então, se a gente quer, de fato, ter uma visão melhor, a gente precisa buscar ativamente essa visão, entendendo que a visão, ela faz parte de um sistema altamente complexo, que é o corpo humano, que é esse templo que a gente precisa valorizar e cuidar muito. Então, a gente precisa cuidar desse corpo, porque ele é nosso veículo nessa vida. Se a gente não tem esse entendimento e a gente entende o olho só como uma pecinha avulsa, a gente dificilmente vai ter sucesso nesse objetivo, que é enxergar cada dia melhor. Para quem já teve perda visual, também pode estar se perguntando, meu Deus, será que é para mim? Ju, madrugou, minha filha, hoje é sábado. Será que é para mim essa live, gente? Minha visão é boa. Então, se você enxerga bem, que ótimo. Vamos preservar essa visão com esses hábitos que a gente vai cultivando no dia a dia. Se você já perdeu uma parte da sua visão, será que é possível resgatar alguma coisa? Sim, a resposta sim, é possível melhorar a visão, independente do estágio que você esteja. Então, a visão é algo treinável. E esse é outro ensinamento que eu quero deixar para vocês aqui hoje. É possível treinar a visão, a gente treina a visão, a gente precisa exercitar a visão como se fosse um músculo do corpo, né? Como se fosse o nosso cérebro, a gente precisa treinar. E quanto mais a gente treina, mais ela fica afiada. As possibilidades que a visão nos traz são gigantescas. Eu vou dar uns exemplos aqui para vocês perceberem como enxergar é algo extremamente complexo e como a gente pode treinar. Não é uma coisa estática, enxergo mal e pronto. Não, não é bem assim. Veja só, um exemplo. Você dirige, você já teve essa oportunidade, você gosta de dirigir, você já percebeu, bora botar aqui, se eu pegar 5 pessoas, todas habilitadas e todas com visão no consultório oftalmológico perfeita, ou seja, enxergam o que a gente chama de 20/20, nenhum problema visual. Vocês acham que essas 5 pessoas, quando elas estão dirigindo, por exemplo, elas enxergam a mesma coisa? Olha só, olha que interessante isso. Elas enxergam a mesma coisa, elas percebem a mesma coisa quando estão dirigindo. Um motorista profissional com certeza tem uma percepção diferente de uma pessoa que dirige eventualmente. Se você só dirige na cidade, quando você começar a dirigir na estrada, você vai ter muita dificuldade, né? Sua percepção daquilo vai ser pior. O tempo que você vai identificar uma placa, uma sinalização, o que aquilo significa, a distância que o carro está de você, se você pode ultrapassar ou não, se sua velocidade está compatível com aquela via. Então, sua percepção é diferente. Quem dirige num local calmo, né, não tem muito trânsito, se pega uma cidade movimentada como Salvador, por exemplo, nossa, vai ter muita dificuldade, né, porque a percepção dela daquele ambiente é diferente e ela enxerga 100%. Então, essa visão, ela é altamente treinável. Tem pessoas que não conseguem dirigir de noite. Não é necessariamente porque elas têm um problema visual. Não é porque ela tem uma deficiência de uma vitamina que impede ela de ter uma visão noturna adequada. Às vezes o que ela está precisando é só treinar. Treinar. Então a visão, ela precisa desse treinamento. Então se a gente começa a ter essa noção, poxa, eu posso treinar minha visão, ou seja, não é que eu vou ter mais, não é que eu vou comprar um pouquinho mais. Eu posso pegar o que eu tenho e treinar um pouco mais, né? A visão, ela está relacionada com o nosso cérebro. Ela faz parte do sistema nervoso central. Então, esse sistema, onde a gente gera, através do estímulo luminoso, uma corrente elétrica que vai para o nosso cérebro, identifica isso como imagem e volta para o olho. Então, precisa ser uma via de vai e volta, né? Eu preciso ter essa energia que chama-se luz,
Sem luz a gente não consegue enxergar, então a importância da luz. Então ela precisa entrar no olho, ela precisa estar com esses meios, quanto mais claros, melhor, transparência, né? Para poder chegar a esse estímulo elétrico dentro do cérebro de uma forma adequada. A maneira como a visão se forma é algo incrível. Gente, a visão é enxergar uma coisa fantástica, né? E o cérebro, ele tem uma coisa chamada plasticidade. Ele pode adquirir novas habilidades se a gente treina essas habilidades. Eu tô lendo esse livro incrível, ele serve para todo mundo. É óbvio que é um livro muito focado para médico, né? Mas eu acho que devia ser obrigatório para médico, eu já tô na metade do livro, que é Rompendo o Paradigma das Gorduras Saturadas e do Colesterol. Vou falar um pouquinho sobre gorduras, aproveitar isso. Mas olha só, quando a gente lê um livro, vocês já ouviram pessoas que não conseguem ler porque diz que cansam? Elas têm sono logo que lê, elas mal chegam na segunda página e falam, doutora Soraya, não consigo ler. Não consigo, minha visão tá fraca, não consigo ler. E aí o exame dela tá bem, não sei que ela use óculos ou não, que o óculos esteja ok. Não é uma questão do quanto ela enxerga, é porque a leitura também é algo que a gente treina. A gente precisa treinar e para treinar é preciso ler. Como é que alguém treina para uma competição? Como é que um nadador treina para uma competição? Como é que um corredor treina para uma competição? Como é que um jogador faz para poder chegar ali no campo? Não é uma habilidade que ele nasceu, ele precisa de um treinamento. Ele pode até ter um dom, ter uma habilidade um pouquinho maior, mas se ele não treinar, se ele não rebuscar, ele não vai chegar naquela performance máxima. Então, se você quer melhorar a sua visão, significa que você quer ter uma performance visual melhor do que a que você está tendo agora. Mas para isso exige treinamento. Então, a visão, ela também é treinável. Então, para a gente ler, a gente precisa de técnica, a gente precisa ler sempre, a gente precisa criar um hábito, uma rotina. Quanto mais você lê, mais você consegue ler. Quanto mais você lê, você tende a desenvolver uma velocidade maior de leitura. Existem algumas técnicas de ler, por exemplo, onde a gente pode melhorar essa velocidade. Para isso existem as técnicas aí de leitura dinâmica. Depois a gente pode ler e não assimilar, não captar. Existem técnicas para a gente conseguir guardar aquilo que a gente aprendeu, porque o conhecimento, ele é muito amplo, ele traz para todo mundo, mas é muito conhecimento. Mas se eu pego muito conhecimento, seria como eu estar montando o Lego com essas pecinhas avulsas. Muitas peças não geram sabedoria e não geram ação. Então, o grande segredo é essa junção dessas pecinhas, onde a gente transforma essas peças no que a gente deseja. Então, ter muito cuidado quando a gente pega conhecimentos avulsos, aleatórios. Gente, o mundo é muito vasto de conhecimento. É muita ignorância achar que sabe tudo, né? É muita arrogância achar que a sua verdade é a única. A gente tem muitas pecinhas e muitas maneiras da gente juntar essa pecinha e transformar ela num objeto palpável, viável. E o que a gente pode fazer com aquilo? Na verdade, tá todo mundo aqui despertando, mas se vocês quiserem aproveitar esse momento matinal para fazer perguntinhas, podem me perguntar, aproveitar. Se ficou perguntas da live muda de quarta-feira, não descobri o que aconteceu até agora. Eu acho que é porque eu fui boicotada mesmo, porque, enfim, caiu minha visualização de absolutamente tudo. Eu não vou nem entrar nisso para não me cortarem novamente, né? Espero que vocês estejam me ouvindo, não vou futar nada aqui na tela, não vou mexer para não acontecer de apertar algum botão errado. Mas naquele dia não tinha não, tava tudo certinho realmente. As pessoas não estavam me ouvindo. Então, literalmente calaram a minha voz, né? Vou tentar ir pelas beiradinhas, assim, para ver se vocês conseguem assimilar um pouquinho disso que eu tô falando. Vou dar outro exemplo de como a gente pode treinar a visão. E como as pessoas podem ter percepções diferentes da mesma coisa, né? Então, imagine, então já falei do motorista, imagine, eu falei de futebol aqui, imagine um jogador de futebol. Uma coisa do jogador não é só a habilidade que ele tem ali, ele, a bola ele, mas a visão que ele tem do jogo, né? Tá todo mundo assistindo o jogo. Imagine aí. Imagine um grupo de amigos assistindo o jogo. Tá todo mundo em casa ali assistindo o jogo. Todo mundo está enxergando a mesma coisa? Teoricamente, sim.
né? A mesma transmissão, então estão vendo ali, teoricamente, o mesmo ângulo. Se você perguntar para cada um desses amigos, cada um vai ter uma visão de jogo diferente. Um vai achar que o atacante estava muito para frente, outro que a defesa estava muito retrancada, um que não sei o que estava mais aberto, o outro que não percebeu que o outro ia lançar para o outro. Na hora de lançar a bola, não viu que aquele lá estava livre porque não lançou para fulaninho. Olha só, todo mundo assistindo o mesmo jogo, da mesma rede de transmissão. E tem percepções diferentes da mesma coisa. Olha como a gente precisa ter muito cuidado com as coisas que a gente percebe. Então, a visão também é essa percepção. Não é só, eu tô vendo essa caixinha aqui de óculos assim, não. Dependendo do ângulo que eu olhe, eu vou ter percepções diferentes da mesma caixa, do mesmo objeto. E a gente precisa ter essa noção de como isso pode mudar a nossa vida. Então, muitas vezes a pessoa está achando que não está enxergando tão bem e ela precisa só mudar a forma, a maneira de enxergar, se permitir, né? Querer enxergar diferente. Eu percebo hoje uma cegueira coletiva onde as pessoas não querem enxergar diferente. Elas estabeleceram que elas querem enxergar daquele jeito, aquela maneira, e só aquela maneira é verdadeira. Existem muitos caminhos para a gente melhorar a nossa visão. A medicina, ela é muito ampla. Se vocês puxarem no Google, imagina aí você puxar uma palavra aleatória, botar lá entre aspas, glaucoma, quantos milhares de trabalhos existem. E vocês quererem dizer que é uma única verdade que a gente tem que adotar como estratégia? Não. E é isso que eu estou passando para vocês, é uma estratégia. Existem muitas estratégias que a gente pode utilizar quando a gente quer ter mais saúde. Então, aí, normalmente, o que mais vai funcionar é exatamente esse conjunto de estratégias. Então, quando a gente consegue pegar muitos conhecimentos, muitas informações, e quando a gente consegue juntar num método, num formato e entregar, normalmente a gente vai ter o melhor resultado. Buongiorno! Como vai, Gilberta? Bem-vinda, bem-vinda, essa turma da madrugada. Então, a gente precisa juntar e a gente precisa... O que eu estou fazendo aqui em São Paulo? Eu estou tendo mais conhecimento. E aqui a gente tem um conhecimento de uma forma organizada. Então, a gente começa a ver que existem muitas possibilidades e a gente consegue transformar uma coisa muito bacana de Dr. Laí. Ele tem essa habilidade de transferir esse conhecimento de uma forma onde a gente consegue juntar essas pecinhas e transformar em ação para o paciente. Quando eu chego amanhã no consultório, eu já chego com algo novo para quem me procura. Então, eu pego conhecimento que eu já tinha antes, então eu já tenho um conhecimento, eu agrego com esse novo conhecimento, eu consigo transformar e aperfeiçoar o que eu já estava fazendo antes. Então, isso é muito importante para a gente poder crescer na vida, conseguir fazer melhor as coisas, né? E as pessoas estão tão fechadas, não é aquilo, e nada além daquilo pode ser verdadeiro. Só aquela forma que ela aprendeu é a verdadeira. Imagine o cozinheiro, você vai em 30 restaurantes, pede a mesma receita, que é uma receita clássica, você vai comer 10 pratos totalmente diferentes. A gente vai comer feijão nessa comidinha do dia a dia. O feijão da casa de minha mãe é totalmente diferente do feijão da minha casa, por exemplo, né? Que é diferente, provavelmente, da sua, do restaurante ABC. Gente, é tudo feijão. E aí? O que tem de diferente? E às vezes com os mesmos ingredientes. E a gente pode fazer uma feijoada diferente, com sabor diferente. Bota um pouquinho mais de tempero, bota um pouquinho mais de tempero. Então, olha como uma coisa simples. Agora imagine quando a gente fala de medicina, quando a gente fala do corpo humano, que é tão complexo, a gente querer ter uma verdade única. Só um caminho é possível, só isso aqui resolve. Será mesmo? Não, não é só aqui resolve. Será que para melhorar a visão é só óculos? Será que é só óculos? Será que existem outras formas da gente melhorar a visão? Logo, lógico que óculos é uma delas. Então, a gente otimizar a visão com óculos é uma ferramenta. Então, eu posso usar essa ferramenta e outras ferramentas para a gente otimizar a nossa visão. Óculos, existem vários tipos de óculos de acordo com o que você precisa.
Uma pessoa que trabalha com detalhe, um joalheiro, por exemplo, ele precisa ver coisas diferentes, por exemplo, do que uma pessoa que cozinha, uma pessoa que costura, ela vai ter que ter uma habilidade visual diferente da minha que atende no consultório. A habilidade que eu preciso ter dentro do consultório médico é diferente de minha habilidade cirúrgica. Uma das coisas da cirurgia oftalmológica, inclusive, o que diferencia? A técnica tá ali. Eu tenho mais ou menos algumas técnicas cirúrgicas que já se estabeleceram como melhores técnicas. Mas se você assiste 10 grandes cirurgiões, na hora que você vê assistindo, você sabe quem está operando. Porque cada um desenvolveu dentro daquela mesma técnica um formato diferente. É o jeito de pegar no instrumental, é o olhar que ele tem de tudo que está acontecendo no olho, né? Tem horas que eu preciso focar num detalhe, tem horas que eu preciso ampliar minha visão. Então, por exemplo, uma das coisas que pode acontecer, vou dar um exemplo aqui na cirurgia de catarata, a gente usa um equipamento chamado focoemulsificador. Pronto, abriu o olho e entrou com esse aparelho. Ele precisa ir no cristalino, certo? Ele vai tirar ali. Só que o cirurgião, ele tem que olhar o cristalino, ele tem que estar olhando se essa pincinha está tocando na íris e se ela está apoiando demais na esclera, ou seja, a posição. Então, olha como olhar, ele precisa treinar. Então, se eu pego 10 cirurgiões, todos sabem operar, mas às vezes um tá tão míope, o que é míope, ele só consegue olhar o cristalino e ele não tá enxergando que ele tá queimando a córnea, ele vai criar um acidente, certo? Então, olha como olhar é incrível e como é que a gente consegue enxergar melhor. O que opera mais, que tem menos incidente durante a cirurgia, que comete menos esses erros, será que é porque a visão dele é melhor, ele tem um olho melhor? Não é porque ele tem um olho melhor, é porque ele treinou esse olhar, ele treinou, ele sabe o que ele precisa enxergar e ele vai treinando esse olhar dele tá olhando aquele olho de uma forma ampla, posição que tá o bléfaro, se a posição da pinça, se a mão tá muito descansada, se tá muito levantada. E outra, o cirurgião tá aqui olhando o que ele tá fazendo e ele não pode perder a percepção do que tá acontecendo no centro cirúrgico. Olha quantas habilidades ele precisou desenvolver no decorrer da carreira dele para que ele tivesse um resultado de excelência e fosse considerado um grande cirurgião. Então essas habilidades, elas são todas treináveis, mas a gente para isso precisa querer treinar, estar disposto a passar por esse processo de treinamento e a visão exige isso, treinamento. Então, vocês vão sair hoje aqui com dicas incríveis, então eu vou passar agora algumas coisas pra gente treinar um pouco mais a visão, né? Aprender a fazer esse treinamento visual e de acordo com a sua atividade, talvez você precise um pouco mais de uma coisa ou de outra, né? Então, a habilidade de um médico oftalmologista é diferente de um intensivista, por exemplo, de quem está ali na UTI. Então, quem está na UTI, cuidando de um paciente que está acamado, é diferente, ele está atento a outros sinais, ele está olhando o padrão respiratório, ele está olhando os equipamentos, ele está olhando as extremidades, né? Ele está com outro grau de percepção daquele ambiente diferente do meu, do consultório oftalmológico. Então, quando um paciente entra no meu consultório, o que eu enxergo dele é diferente, provavelmente, de uma pessoa que atende numa emergência um politrauma. A percepção é outra, mas isso a gente também treina. Então, por que hoje eu sou uma médica melhor? Porque eu vou treinando isso, eu vou pegando esse conhecimento de várias áreas da medicina, não só da oftalmologia. Então, eu vou entendendo o comportamento da pessoa, agrego isso para meu olhar diante dessa pessoa que chegou até mim, para meu paciente, eu conseguir oferecer para ele mais recursos, mais possibilidades. Mas isso é o que? É treinável. O que eu estou fazendo aqui em São Paulo? Treinando o meu olhar, treinando o meu conhecimento, treinando minha percepção, vendo outras possibilidades, né? Então, a gente precisa desse treinamento. Bora lá. Deixei para vocês algumas... Preparei quantas, Soraya? 4. 4 dicas. Normalmente eu gosto de números ímpares, mas vai de par. Aqui que eu separei para vocês, que eu quero que vocês saiam dessa live com coisas para vocês levarem para a vida prática. Não adianta só a gente estar aqui conversando e na prática, gente, o que eu aprendi dessa live? Então, vocês aprenderam
Ó, olha só como numa live às vezes a gente fica disperso. Primeira coisa, afirmações superpoderosas. Segundo, entender que o nosso corpo é treinável. Tudo pode ser treinado. Habilidades podem ser adquiridas e a visão também ela é treinável. O paladar é treinável. Às vezes a gente tem um paladar e a gente pode treinar esse paladar. Habilidades físicas podem ser treináveis. Então, uma pessoa que não corre pode começar a correr, né? Uma pessoa que não levanta peso pode começar a levantar peso, mas para isso ela precisa entrar num treinamento, num processo. Ela vai levantar um peso de, sei lá, 50 quilos agora? Não. Mas se o objetivo dela é que ela consiga levantar um peso de 50 quilos, ela vai iniciar um treinamento para aquilo. Então, se você quer treinar sua visão, vou te dar 4 coisas simples para você começar a fazer, para começar esse treinamento visual. Bora lá? Primeira coisa para a gente ter uma visão excelente é se expor à luz. E a gente precisa de uma luz natural. A gente precisa se expor à luz solar. Então, a gente precisa de ambientes iluminados. Então, hoje a gente fica muito em ambiente interno, fechado. Imagina, eu tô no hotel. Olha o exercício que eu faço, como eu acho que isso é importante. Então, acordei, tô aqui, luz artificial, uma luzona aqui em mim. Vou descer pro café da manhã, ambiente fechado, luz artificial. Vou entrar na sala de aula, luz. Aí vou ter uma pausazinha pro almoço. Na pausa pro almoço, o que eu faço? A gente almoça no hotel. É muito rapidinho o horário de almoço, não dá para grandes deslocamentos. Porque a gente tem horário de voltar, né? O investimento é alto. Aí o que eu faço? Eu saio do hotel, vou aqui pra frente do hotel e fico me expondo um pouco à luminosidade. Não é me expor ao sol, porque com a roupa toda fechada. Então, as áreas que estão expostas, né? Rosto e mãos, não são as áreas que eu preciso expor ao sol. Se tiver um solzinho maior, eu vou expor a palma das minhas mãos, que é uma área incrível. Tem muito poder. Cuidado com isso aqui de vocês, tá bom? Cuidem bastante de palma de mãos. Então, ó, palma das mãos no sol. Se tiver um solzinho, mas só de sair, me expor à luminosidade natural, isso estimula a minha pupila, estimula a minha visão. Então, é muito importante a gente se expor à luz natural. Em casa, cria o hábito de abrir janela, né? Não é só abrir cortina, abrir janela. Usem essa luz natural a seu favor, tá bom? Sem nenhum artifício, não pode ter vidro. Eu preciso que a luz entre em casa. Então, se expor, sair, ver a luz do dia. Então, a gente precisa de luz para poder enxergar, né? No escuro a gente não enxerga. Por quê? O olho deixou de ter visão? Não, é porque a gente precisa de luz para ter visão. Quando a gente tem dificuldade de enxergar para perto, para quem é presbítero, passou dos 4.0, já precisa de óculos para ler, uma das coisas que mais ajuda a gente chama-se luz. Então, às vezes você tá ali com a dificuldade, tá muito pequenininha a letra, e de repente eu coloco a luz, você fala, oh, como melhora, né? Então, a boa iluminação ajuda demais. Então, luz, enquanto a luz é natural, ela é melhor ainda. Não luz. Se expor a ambientes externos, não só por causa da luz agora. Então, que eu esteja em ambientes amplos, né? Abertos. E também nessa exposição que eu consiga pisar na areia, pisar na grama, pisar na terra. Ou seja, eu ter acesso a ambientes grandes, amplos, natureza, né? Se expor à natureza também estimula a nossa visão. Nesse momento, fazer pequenos treinamentos, né? Focar e desfocar. Como eu falei aqui da cirurgia de catarata, eu falei da cirurgia de catarata, mas todo cirurgião tem muito isso, como eu sou oftalmologista, eu vou falar. Então, quando eu tô operando o pterígio, que é a cirurgia hoje, que é a cirurgia que eu abracei pra mim, então ali tem muitas coisas que eu tô observando, né? Então, a posição do paciente, se ele tá mais ansioso, tá menos ansioso, se ele tá apertando o bléfaro, se não tá, se eu já tirei todas as camadas que eu preciso, se eu triscar no lugar, se vai ter sangramento ou não, se tem um lugar que sangrou e ainda não parou. Então, são muitas coisas que a gente tá observando. Então, eu preciso focar num lugar, um detalhezinho que eu quero ver e desfocar o restante. Eu quero que vocês comecem a treinar isso, vocês veem como o olho é incrível, como ele é fantástico. Ricardo, bem-vindo. Como ele é fantástico. Vou dar alguns exemplos. Então, se você olha para uma paisagem, você pode olhar um detalhe. Então, se você está olhando, por exemplo, várias flores no local. Você está num jardim, tem várias flores. Aí você começa a focar em coisas diferentes.
Então você foca só num detalhezinho da flor, você olha só para a folha, você olha só para o caule, depois você olha a flor como um todo, depois você olha aonde ela está inserida, depois você olha atrás da flor, desfocando a flor e olhando atrás da flor. Olha como a visão dá essas possibilidades. Quando a gente está dirigindo, Ricardo, que é motorista, vai ter bem essa noção, a gente pode fazer isso o tempo todo. Então, quando eu estou dirigindo, o para-brisa pode estar todo sujo. E eu nem percebo que está sujo, porque a minha visão não está focando no sujo, porque eu estou interessado no que está além do vidro. Olha que incrível é nosso olho. Ele consegue passar por uma superfície que está toda suja, eu desenxergar isso, eu anulo isso da visão para enxergar além dessa barreira. É como um óculos que está sujo. Então, o óculos pode estar sujo e eu continuo enxergando com ele, porque minha visão, se eu parar para olhar para a lente, eu vou perceber que ela tá suja ou arranhada, eu percebo. Mas no meu dia a dia eu não fico focando nela, eu foco distante. Treinem isso no carro, sejam vocês dirigindo ou como carona, né? Então ali do lado do motorista, comece a observar como você pode focar no painel e ver se o vidro tá sujo ou não. Você pode olhar só para o carro da frente. Do carro da frente você pode olhar exclusivamente a placa. Você pode olhar o trânsito todo, inteiro. Ou seja, você tá olhando o carro da frente, o carro do lado, lá na frente, um negocinho que tá parado, ou você vê que só tá parado aqui, lá na frente tá fluindo. Olha quantas possibilidades a visão. E a gente tá aqui parado. E nesse movimento eu posso focar em graus diferentes. Então, posso focar mais perto, intermediário, distante, muito mais distante, o distante como todo, o distante focado. Comece a treinar isso, que vocês vão ficar encantados com a visão. No dia a dia, no ambiente, por exemplo, de trabalho, de escritório, o que vocês podem falar? Ah, Dora, você trabalha em um ambiente fechado, é tão corrido. Olha que coisa simples. Uma caneta, um lápis. Eu gosto muito que tenha ponta, porque isso ajuda muito a gente, tá bom? Então, eu posso olhar aqui para a caneta, aí tô focando aqui na pontinha da caneta, eu posso olhar para o celular e eu posso olhar lá atrás do celular. Quando eu olho lá atrás, eu sei que tem alguma coisa aqui, mas não tô me vendo mais direito. Eu voltei, tô me vendo e agora eu tô vendo a pontinha da caneta. Então a gente pode escolher objetos diferentes, em distâncias diferentes e focando esses objetos. Comece a fazer isso, entendeu? Que vocês vão ficar encantados com as possibilidades que a visão pode nos dar, né? Olha que ferramenta maravilhosa. Depois vocês me contem se vocês testaram esse treinamento da visão. É muito bacana. Isso melhora a sua visão. Isso faz com que você desenvolva essa capacidade de focar em distâncias diferentes. Se eu uso muito minha visão de perto no meu dia, provavelmente eu tenho mais chance de ficar com deficiência na minha visão de distância. Então, treinar, focar em todas as distâncias durante o nosso dia é muito interessante para a gente manter essa capacidade do olho de se ajustar, né? Da pupila dilatar, contrair, do cristalino relaxar e contrair. A gente precisa disso, a gente não faz isso com o nosso corpo, né? A gente não alonga, a gente não se estica. Então, bora começar a fazer isso com nossos olhos. Exercícios simples que não comprometem muito o nosso tempo e que melhoram muito o nosso rendimento. E que mais? Nessa brincadeira eu já falei 4, né? Então, se expor à luz natural, se expor a ambientes externos, ou seja, tentar estar em locais mais abertos externamente, né? Uma praia, um campo, né? Ver a natureza distante, botar os pés no chão, tá? Sem sandália. Então, botar os pés na terra, no chão, na madeira, na praia. Nós que temos praia, a gente precisa aproveitar e valorizar muito esse pisar na areia, né? Esse ter contato com a natureza. Às vezes chega ali na orla, a gente que é Maçarico tem uma orla incrível. Salvador tem uma orla fantástica. Às vezes sentar, tira o sapato, bota o pé no chão, não precisa nem descer. Lá para bota o pezinho no chão, olha o horizonte, olha o mar. Então ter esses momentos faz muita diferença. Vocês sabem que tem trabalhos com relação a isso de natureza. Se você pegar uma pessoa internada, isso eu trabalho com pessoas que estão internadas. Ela está internada no hospital, num ambiente, num quarto, todo fechado de paredes uniformes brancas, né? E bota um outro que tem uma janela, que tem uma paisagem, certo? Paciente com perfis de doenças parecidas. Aquela pessoa que está num ambiente onde tem janela e tem paisagem,
ou que tem uma pintura de paisagem, mesmo que não seja a paisagem natural, a recuperação dela é mais rápida do que está num quarto fechado. Agora imagine isso numa pessoa doente. O quanto que a gente tem tanta possibilidade de usar esse ambiente, a gente não dá valor e a gente não usa e a gente fica no ambiente fechado o tempo todo, né? Nos nossos escritórios, nos nossos consultórios, trancados dentro de casa, essas crianças trancadas dentro de casa, de janela fechada, com a tela o dia todo e a gente não se expõe, não expõe nossos filhos a ambientes externos. Então, assim, cultivar pequenos hábitos no dia a dia podem fazer grande diferença na nossa visão, na nossa percepção especial, né? Isso muda bastante. Então, quanto mais eu me exponho, mais eu começo a ter essa percepção de espaço, tá bom? Então, se expor, treinar isso de mirar no horizonte e esse de treinar, esse da caneta é incrível. Então, a gente pode começar testando com a caneta, depois com pequenos objetos parados mesmo no seu dia a dia. Então, é uma coisa que nem ninguém precisa perceber. Você tá aqui na tela do computador, daqui a pouco você mira outra coisa, volta, vai fazendo um passo a passo. Fala, vou mirar aqui, foco ali, foco ali, foco ali. Volto. Miro. Volto. Vocês vão perceber que incrível que a visão, como ela tem tantas possibilidades. E se tem um desses focos que o seu olho tá mais fraco, estimule mais um motivo de você treinar ainda mais. Eita, nossa, já quase 40 minutos. Eu vou encerrar essa live. Obrigada pela companhia agora de manhãzinha, né? Venho dando notícias para vocês do curso. Daqui a pouco eu desço, vou estar lá nos stands, nos intervalos eu tento passar alguma coisa nos stories, então me acompanhem, que eu vou mostrando para vocês. Durante as aulas a gente fica de celular desligado, o que é incrível, porque é foco total. Mas eu separei aqui 5 parâmetros de exames laboratoriais. Eu vou fazer live exclusiva de exames laboratoriais, mas eu quero que vocês peguem os exames de vocês. Fêmea, um beijo, minha amiga linda, minha físio. 5 parâmetros de exames laboratoriais que eu quero que vocês tenham muita atenção para a gente pensar em visão boa, para a gente melhorar nossa visão, tá bom? Então, para manter nossa visão. Então, são 5 critérios que, quando a gente está com esses 5 ajustados, isso aqui já é um passinho bem importante para a gente manter nossa visão, se a sua tá boa, ou melhorar. Então, otimizando isso também vai ajudar a melhorar. O primeiro deles é a vitamina D. Então, a gente precisa de níveis de vitamina D de, no mínimo, 40 nanogramas por ml, por decilitro. Então, no mínimo de 40. Gente, não é 32, não é 31. Esqueçam olhar parâmetro do que vem além de normal, tá bom? Então, as pessoas ainda estão dormindo para a importância da vitamina D na nossa vida, tá? Então, bora otimizar esses níveis de vitamina D. Eu quero no mínimo 40. Qualquer valor abaixo de 40, ela tá insuficiente. Gente, não é que 41 vai estar bom não, tá certo? Mas eu quero no mínimo 40. Então, vitamina D. O segundo é a glicemia. Eu quero a glicemia de vocês em jejum. Lembrar que é um jejum de 8 horas, não é jejum de 12 horas. Jejum de 8 horas de 85 ou menos. Então, tenta ficar nesse parâmetro aí, 85, 86 para menos. Não significa que você tá com 90 e você tá com diabetes. Eu quero que vocês busquem esse melhor parâmetro de controle da glicemia de jejum. Eu quero que o triglicérides de vocês esteja abaixo de 100. Meu ideal de meus pacientes é abaixo de 80, mas eu quero que vocês estejam pelo menos abaixo de 100. Então, olha lá, exame de laboratório, fazer os últimos, não interessa. Tem um ano, não faz mal. Dá uma olhadinha no seu exame e veja como é que estava seu triglicérides. Seu triglicérides estava 120, 150, 160, como é que ele estava? Eu quero ele abaixo de 100, um parâmetro bem importante. Eu quero seu HDL, que é uma fração do nosso colesterol. Eu quero seu HDL acima de 55 para homens e mulheres, tá bom? Existem uns parâmetros diferentes de homem e mulher com relação à síndrome metabólica, mas eu quero vocês com HDL acima de 55. Dá uma olhadinha lá no exame para ver se tá isso. E eu quero o ácido úrico, que é um marcador inflamatório incrível, que ele fala muito também sobre a função das mitocôndrias. Eu quero o seu ácido úrico abaixo de 4,5, ok? E não venha me dizer que, meu ácido úrico é alto, eu tenho gota. Abaixo de 4,5. Anotaram? Anota, dá uma olhadinha no parâmetro de vocês e a gente vai, no decorrer do que eu vou falando,
estratégias para a gente poder chegar nesses níveis ótimos de saúde. E última dica para a gente otimizar nossa visão: 2 alimentos, 2 coisas que eu quero que vocês eliminem da vida de vocês. Eliminem. São os óleos vegetais hidrogenados, que é a margarina, o óleo de soja, o óleo de canola, o óleo de milho, o óleo de girassol. Eu quero que vocês excluam esses óleos da vida de vocês. Joga fora, joga no lixo, ok? Lixo. Porque vocês já vão comer desses óleos em todos os locais que vocês comerem fora de casa. Então, tira isso da sua casa. Então, elimina óleos, esses óleos, tá bom? Então, elimina, vou repetir. Margarina, qualquer uma. Aquela que é boa pro coração, joga fora, certo? Então, elimina margarina, manteiga pode, elimina margarina, elimina óleo de soja, óleo de canola, óleo de milho e óleo de girassol. Joga no lixo, se ainda existe isso dentro da sua casa. Lixo. E outra coisa que eu peço que vocês tenham muito cuidado é uma coisa que chama, a sigla é HFCS, que é High Fructose Corn Cereals, que é um xarope de milho rico em frutose. Xarope de milho rico em frutose. Talvez vocês não identifiquem, nunca vai ver esse nomão todo nos produtos, principalmente os produtos industrializados, todos os produtos de padaria. Esse tal desse xaropinho, que é o açúcar que é usado para adoçar todos os produtos industrializados, todos os produtos de panificadora, ele é altamente tóxico para nosso corpo. E ele é um grande vilão dos pacientes hipertensos. Então, muitas vezes o paciente hipertenso começa a tirar sal da vida e continua comendo esse tal deste xaropinho que está escondido nos alimentos. Então, fiquem atentos a isso. HFCY, pode vir com essa sigla, High Fructose Corn Cereals, ou xarope de milho rico em frutose, tá bom? Grava aí, leva para vocês, bora ficar mais atento àquilo que a gente bota na nossa boca, porque a gente consegue melhorar muito nossa saúde só com essas pequenas escolhas. Um ótimo sábado para vocês. Deixa eu ver, acho que eu tinha anotado um negócio aqui. Peraí. Ai, meu Deus. Tá. Eu tava ouvindo a palavra agora de manhã, quando eu acordei. Eu faço oração e ouço alguma coisa, né? Hoje a meditação, ouvindo a oração. E aí, ela falou o seguinte, que sabedoria é o uso adequado do conhecimento. Então, vocês estão tendo aqui um conhecimento e vocês precisam agora colocar em ação. Então, eu quero que cada conhecimento que vocês têm aqui comigo, que é algo que abriu essa cortina para vocês, de enxergar a saúde de vocês de um formato diferente, vocês agora precisam colocar em prática aí com sabedoria, tá bom? Ótimo sábado. Deus nos proteja sempre. Um beijo, tchau, tchau.